Oi, pessoinhas, sejam bem-vindos a mais um vídeo que eu com você comigo, dando continuidade à nossa série aqui durante essa semana para falar dos nomes do sertanejo da atualidade que vocês votaram, estão aparecendo nessa listinha aí, vocês que votaram e eu, claro, democrático como sou, atendendo a vocês. O vídeo de hoje é para falar de Cleiton e Romário. Se o cantor fosse desafinado. Cleiton e Romário, não vou dizer que é fácil falar deles pra mim, mas também não é difícil, porque eu os conheci pessoalmente. Quando eu os conheci, eu não sabia basicamente nada deles, porque eu os conheci lá na época da pandemia, que foi também quando eles começaram a se destacar, e eu os entrevistei no antigo programa que eu tinha, aquele talk show sertanejo, vocês lembram, não? O Talknejo e tal. Foi muito legal, entrevista cheia de resenha e tal. E ali eu conheci um pouco da história do Cleiton e Romário e pude ver, principalmente a parte que me interessa, pude ver como eles são bons no gogó, como eles são bons no repertório, como eles são bons, principalmente o Cleiton, na questão instrumento, na questão do violão. Tem muita história legal sobre isso. E hoje vamos falar aqui do Cleiton e Romário, então, desse sucesso que eles estão fazendo. Você, por acaso, não conhece o Cleiton e Romário? Não sabe qual que é a carinha deles e tal? Vamos ver. Vamos ver no decorrer do vídeo se você fala assim, já escutei essa música. O Cleiton e Romário, como eu disse no vídeo sobre o Icaro e Gilmar no dia de ontem, eles fizeram parte daquele trio que a galera na internet começou a pedir live junto. Né? Cleiton e Romário, Icaro e Gilmar e Hugo e Guilherme. Três duplas duplas, vamos chamar assim, de novas, né, no mainstream do sertanejo ali, vamos chamar assim, que estavam se destacando e a galera queriam ver eles juntos. E também uma coisa em comum que Cleiton e Romário tinha com essa galera era a questão das regravações. Muita gente até pergunta, cara, fazer regravações é o segredo para começar a ter um destaque? Depende. Depende. O repertório precisa ser bom, a regravação precisa ser interessante, a interpretação, tem toda uma combinação de fatores ali e tem que ter alguma coisa, algum atrativo, tem que soar legal e o Cleiton Romário conseguiu fazer isso soar bem bacana no ouvido da galera. E aí você pensa, Cleiton Romário é uma dupla jovem, surgiu então na pandemia, será que eles eram empacotador de supermercado e aí a pandemia veio e aí eles tiveram que cantar para ganhar dinheiro? Não é. Não é. O Cleiton Romário tem uma carreira até que extensa, né? Pela idade deles e tal. Eles gravaram um DVD, um CD e um DVD em 2009, por exemplo, né? Coisa que eu fui descobrir olhando na internet e tal. Eu até acho que eu ouvi Cleiton Romário sem saber quem era Cleiton Romário e nem ter ouvido, né? Sem ter ouvido o nome. É isso mesmo. Sem ter ouvido o nome deles. Essa música eu vou colocar aí pra vocês. Eu descobri que o Chovendo Paixão, né, nome da música, eu descobri que essa música um tempo depois foi regravada pelo Gustavo Lima e que eu achava, se eu ouvi essa música na época, eu devo ter achado que era Guilherme Santiago. Parecia bastante, né, a questão ali, aquela coisa da voz, um pouco mais aqui, né, amanhosa, uma coisa assim. Tá chovendo paixão, com pingos de amor. Você caiu do céu, uma estrela te mandou. Eu achava que era. Mas assim, nem sabia que era Cleiton Romário, nunca tinha ouvido falar. Eles estavam numa cena que não costumava ter muito destaque artístico, muito destaque, pelo menos no sertanejo. Cleiton Romário, eles são de Goiás, mas se criaram artisticamente lá em BH, Minas Gerais. Não sei se é exatamente BH ou se é alguma cidade vizinha, mas se criaram artisticamente lá. O povo mineiro de BH abraçou bastante Cleiton Romário, apoiou bastante Cleiton Romário durante todo esse tempo, todos esses anos. Ali eles, naquela área ali, eles mandavam. Conquistaram aquele pedaço ali todo e a casa deles virou BH. A cena de BH, não que nunca tenha revelado nada, não é longe disso, porque você pode vir aqui e falar, mas César Menotti Fabiano, início do universitário e tudo mais. Cara, eu não tô falando que não sai nada de lá, tô falando que não tem muito costume, por exemplo, como Goiânia, como um São Paulo, que vai muito artista pra lá, Campo Grande, Uberlândia no Triângulo Mineiro, com certeza tem muito mais nome, assim, que já despontou do que BH. Vocês vão concordar comigo ou não? Enfim, e eles, não vou dizer que eles quebraram uma barreira, mas com certeza eles viraram ícones dessa questão, desse movimento de fazer BH aparecer mais no mapa de nomes que estavam despontando no sertanejo. Isso aí
é inegável. E eles até hoje estão por lá, né? Os caras ainda não abriram mão de estar ali naquela terra que abraçou o talento deles. Então, só para vocês saberem, não é de agora, de 3 anos para cá, que Cleiton Romário começou, não. É de 3 anos para cá que o destaque começou bem mais forte. Vamos falar da questão das músicas. Que público que Cleiton Romário quer atingir? Eu percebo no Cleiton Romário, apesar de... Acredito que o Cleiton é um pouquinho mais velho que eu e o Romário é um pouquinho mais novo que eu. E acredito que eles querem falar com um público bastante jovem mesmo. Músicas como, por exemplo, Que Faculdade Você Faz? É uma música que eles gravaram ao vivo no Mineirão, que é o último trabalho deles. Puta trabalho, inclusive, né? Os caras, praticamente uma dupla no começo, assim, e aí colocam um monte de gente no Mineirão ali pra gravar um DVD. Precisa respeitar uma coisa dessa, né? Essa música Que Faculdade Você Faz, o tema dela, o desenrolar dela, mostra que é uma coisa para falar com os jovens, com a juventude. Parece bastante também com aquela época do sertanejo universitário. Em contrapartida disso, como eles fazem bastante regravações, são reconhecidos por isso também, não só por isso, são reconhecidos por isso também, eles acabam agradando a galera também de mais idade. A galera que gosta de ouvir novas vozes, novos nomes, interpretando grandes sucessos do passado. Ainda é uma boa jogada isso. Eles não abriram mão disso, porque foi uma coisa que destacou bastante eles. Recebi relatos de pessoas que já foram em shows do Cleiton Romário. Eu não fui, até hoje não fui, apesar de conhecê-los, terem topado, já topamos em aeroportos por aí, em participação de DVD e tal, mas nunca fui num show deles mesmo. Recebi relatos de gente falando que eles são muito massa, que eles são isso, aquilo, outro, que sente falta de ouvir mais músicas deles, que eles cantam muito mais músicas dos outros, que não se agrada tanto, apesar de saber que é necessário, às vezes colocar no show uma coisa mais nova, como por exemplo, sei lá, uma coisa de batida meio de funk, talvez, e tal, que particularmente eu não gosto, mas se eles querem alcançar esse público um pouco jovem, se essa galera tá curtindo isso, faz sentido ali um trechinho do show eles colocarem isso aí. Então, como eu disse, eu não fui no show, não sei como é que é, mas recebi esse tipo de relato. Se você já foi no show do Cleiton Romário, deixa nos comentários aqui pra gente como que é, se você gostou, se você acha que essa parte que bota uns trem meio funk te incomoda, umas coisas meio fora do estilo te incomoda, se eles deveriam cantar mais músicas deles. Essa questão de música deles é uma outra coisa também que é interessante e que é uma missão para novas duplas que se destacam fazendo regravações. É perigoso. A dupla pode ficar muito conhecida pelas regravações e ter dificuldade para fazer sucesso com uma inédita. Isso aconteceu com o Cleiton Romário a vida toda. A vida toda. Se você observar, eles fazem regravação desde quando começaram a gravar. Mas sempre as regravações têm mais visualizações, tinha mais acesso. Pode ir lá no Spotify, tem uns números do Spotify desses discos antigos. As regravações sempre têm mais acesso do que as inéditas. Então eu acredito que eles sofreram bastante com isso para conseguir achar a música que desse cara pra dupla, pra falar assim, que é nossa. Isso começou lá no DVD que eles começaram a gravar Cleiton Romário no Churrasco, que é o nome, o bordão que eles usam, assim como todos os outros artistas que eu tô falando aqui também tem o seu. O Cleiton Romário, no Churrasco, por exemplo, a música Pingaiada, foi uma música inédita que começou a mostrar a carinha deles, a coisa do inédito mesmo. Só que mesmo assim, não ganhava toda aquela projeção que merecia. Observe que eu tô falando que não tem nada de ruim, nada, tô falando que não ganhava a projeção que merecia. Aí, devagarinho, foi acontecendo e eles... Até por um alívio meu que torço por pessoas, por artistas bons, assim, artistas que eu gosto, que eu conheço e tudo mais. Aí apareceu a música que tem a participação do Jorge Mateus, que é a música Água no Zóio. Uma música que parece com o Jorge Mateus, escolheram muito bem a participação. Se vocês observarem a música Água no Zóio, até parece música do Jorge Mateus mesmo, tanto pelo fato de começar ali no acorde e já ir pro o sequente dele, aquela progressão da Água no Zóio, parece bastante a progressão de, por exemplo, vê se larga de besteira, tô aqui dando bobeira, querendo te amar. A progressão. E aí, no finalzinho, ainda aparece uma outra Jorge Mateus, que ela fala, só quero saber. Parece aquela do Tempo ao Tempo, do Jorge Mateus, né? Você lembra dela? Já dei tempo ao tempo, mas o tempo não me ajuda, não de querer. Porque cê tá chorando. Parece até que vai fazer assim. Só quero saber
E escolheram muito bem a participação, encaixou muito bem Jorge Mateus nessa música aí, agradou a galera e deu cara pra dupla. Não tô falando que foi essa música deu cara pra dupla, mas ajudou bastante porque fez muito sucesso. Ter Jorge Mateus ali de participação agregou bastante. Jorge Mateus, inclusive, eu achava que tinha pegado eles pra empresariar, ou pelo menos colocar no escritório deles e tal. E aí eu descobri, eu achei isso por muito tempo. Aí eu descobri que, na verdade, é o empresário do Jorge Mateus, que é o Wendel, que é sócio no Cleiton Romário. Mas Jorge Mateus mesmo não tem nada a ver. A participação de Jorge Mateus e shows que já fizeram juntos foi questão, tipo assim, de querer ajudar por querer mesmo, né? Não que esteja empresariando e tal. Então, se alguém tinha essa dúvida aí, também tá esclarecida. Se a gente tá falando de participação, não podemos deixar de falar da música Namorando ou Não, que inclusive fica até de indicação pra você que fala assim, pô, eu quero ouvir uma música bonita do Cleiton Romário. Qual que você fala, Dudu? Mas nunca que você vai ser ex do meu coração, namorando ou não. A Namorando ou Não é a mais acessada no YouTube, acredito que no Spotify também, e ela tem a participação do Luan, que não é muito comum ver o Luan fazer participações por aí, é bem mais raro, não que ele não faça, mas é bem mais raro. Essa moral do Cleiton Romário, achei muito interessante quando aconteceu, mais interessante ainda, como a música tem a ver com o Luan. Se o Luan quisesse gravar essa música sem o Cleiton Romário, ia ficar muito a cara dele também. Ou Namorando ou não. Luan Santana, Belo Horizonte. seja, o feeling do Cleiton Romário tá fino. Aquilo acrescentou bastante. É a número 1 deles, do álbum do Ao Vivo no Mineirão. Então, assim, a sacada deles estão muito massa. Eles têm muita música criativa. Eles também têm muita música animada. Isso é muito legal. Em breve vou fazer um vídeo sobre essa questão de música um pouco mais pra cima, mesmo que a música seja de repente falando de algum romance, mas ser um pouco mais pra cima. Em breve tô fazendo um vídeo aqui, tá até anotado já. Vamos falar do Cleiton músico? Falei disso aqui, que ele tem esse talento pra música, que eu vi pessoalmente, e eu acho que isso falta bastante explorar um pouco mais, porque a galera gosta disso, e eu acho que ele deveria explorar um pouco mais o lance, o talento dele que ele tem pra tocar violão. Na história que ele me contou quando eu os entrevistei, ele dizia que o pai dele, né, quando mais jovem, botava ele num quarto escuro pra ele tocar sem olhar pro violão, pra ele aprender pelo ouvido onde é que as casas do violão estavam, pra quando fosse tocar em público, ele tocar olhando pro público e não olhando pro violão. Olha que lição, né? O talento do Cleiton, o talento vocal do Cleiton também é de se admirar. Ele canta muito bem, ele tem um alcance muito interessante. Eu acredito, observe bem, vou falar aqui que é uma observação, não é uma crítica. Antes que apareça gente, igual apareceu no vídeo do Icaro Gilmar ontem, que eu não quero nem comentar muito aqui, mas presta atenção. Não é nem uma crítica, é uma observação. Creio que o Cleiton tem a sua própria identidade vocal. Ele tem uma personalidade muito interessante, canta muito bem, não imita ninguém, mas eu sinto o Cleiton um pouco mais adaptável em algumas situações, como por exemplo na música Água no Zóio com o Jorge Mateus. Eu vejo que ele puxa um pouco mais pro Jorge, mas ele não é dos cantores de voz georgiada. Ele puxa um pouco mais pro Jorge e eu fico meio que sem entender, tipo, cara, não é exatamente a voz do Cleiton. E aí quando você escuta algumas coisas um pouco, não tão, mas um pouco mais antigas, o Cleiton cantando, você vê que a voz dele é muito bonita. A voz dele, a voz natural que ele solta é muito bonita, é muito boa, tem muita qualidade, mas eu vejo que às vezes ele dá umas adaptadazinhas assim que de repente poderia ser, na minha opinião, isso aqui é uma coisa pessoal, poderia ser algo dispensável. Não podemos esquecer do Romário fazendo a sua segunda voz, muito bom. Na entrevista também com eles, eu explorei tanto o Romário fazer a segunda voz, que eu fiz ele fazer a segunda voz na música Parabéns Pra Você. Eu cantei Parabéns Pra Você e falei, faz a segunda voz em Parabéns Pra Você, vamos ver se é bom mesmo. Ele foi lá e fez, manda muito bem, é um showman em cima do palco, anima muito a galera, isso também é um show de carisma. Esses são Cleiton e Romário, dupla que tá fazendo sucesso, que tem qualidade vocal, que tem qualidade como instrumentista, que deveria explorar isso um pouco mais, e que já tem músicas pra dar cara à dupla. Todas as duplas que surgem como eles têm músicas, só que nem todos conseguem emplacar elas. E eles conseguiram, estão conseguindo, né? Com certeza vai ter muito coisa mais, coisas mais grandiosas. Não sei nem se pode falar mais grandiosas, porque mais grande eu sei que não pode, né? Agora eu fiquei aqui na dúvida, depois vou perguntar a um professor de português aí.
E não podemos deixar, né, não podemos esquecer a passagem que eles tiveram, desagradável, né, com o Eduardo Costa, que o Eduardo Costa, que já foi empresário deles, ou pelo menos pegou ali os meninos pra dar uma força. Tem vídeo aí muito acessado no YouTube, que eles cantam, por exemplo, a música Fui Dando Porrada, e aí teve um desentendimento pessoal ali, que eu até achei que na época pudesse atrapalhar o desenvolvimento da dupla Cleiton Romário, o desenvolvimento do nome Cleiton Romário, mas souberam dar a volta por cima, isso ficou lá no passado, e eles conseguiram separar ali o pessoal do profissional, e a carreira conseguiu deslanchar. Eu, como gosto de Eduardo Costa e gosto de Cleiton Romário, torço muito para que um dia se entendam, isso fique totalmente no passado, porque são artistas que o povo já aprendeu a gostar. O Eduardo Costa há muito tempo, inclusive. Gostaram do vídeo? Faltou alguma coisa? Deixa aqui nos comentários. Lembrando que não é um vídeo para falar da história, da história, da história. É um vídeo para falar o que eu acho. E eu acho que Cleiton Romário tem qualidade vocal, eles são talentosos de instrumento, eles já estão construindo o seu repertório, consolidando um repertório próprio, entendem de sertanejo, né, porque sabem tanta música aí lá do B, e eu gosto bastante deles. E agora eu quero saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários, e o vídeo de amanhã é sobre o Murilo Huff, e eu quero saber o que você acha que não pode faltar no vídeo dele. Beijo no seu coração e até o próximo vídeo.